Eu sou o Vilto Reis e hoje eu vou falar sobre filmes para escritores, né? Um tema que eu gosto bastante e que é muito interessante pra gente que escreve, porque a gente gosta de assistir esses filmes que retratam, né, o drama do escritor, o bloqueio criativo, retratam várias facetas aí da vida do escritor e muitas vezes de uma forma muito romantizada, né? Hollywood já fez muitos filmes aí sobre escritores, mas que trabalham essas questões da vida real, até mesmo os ciúmes entre artistas, né? Que é uma coisa bem interessante aí dessa linha de filmes sobre escritores. Muitos desses filmes, até os que vão estar na minha lista, eles contam histórias de escritores na terapia, onde o escritor está girando, né? Está lutando contra seus próprios conflitos aí com a escrita, né? Que acaba virando uma luta pessoal e isso acaba nos interessando também a gente que é escritor, né? Alguns dos filmes acompanham romancistas, roteiristas da vida real durante as experiências que levaram a se escrever as suas maiores obras e etc. Aliás, vocês já perceberam a quantidade de filme de escritor que existe? É muito filme, gente. Nós podemos fazer uma lista de 100 filmes e ainda a gente não conseguiria englobar todos os filmes, né? Aqui a gente vai listar apenas 10 e eu espero que vocês gostem aí dessa lista, né? Aproveitando, coloquem aí nos comentários qual filme que não poderia ficar de fora dessa lista, qual filme que você quer muito assistir, qual filme dessa lista que te interessou e que talvez você ainda não assistiu. Vamos continuar a debater e me ajuda aí a encher mais a minha lista do Netflix, né? Que tá já socada de filme que eu quero assistir e acaba não dando tempo, mas é muito bacana aí essa coisa de ter opções, de ter possibilidades e conhecer histórias diferentes. Então vamos à lista? O primeiro filme é Sociedade dos Poetas Mortos, né? Quem que não assistiu esse filme com o Robin Williams como professor, um filme de 1989, e é um filme muito bacana, porque isso não é um escritor que tá ali falando, mas é alguém que quer ensinar para os seus alunos o poder da literatura, o poder da poesia, o poder dos poemas, toda essa questão da arte, e ele mostra uma coisa que eu acho que é muito importante, né? Não é um filme novo, é um filme aí que já tá quase completando 30 anos que foi lançado, mas é um filme que mostra como a literatura ela ainda está presente nos nossos dias, né? O quanto ela ainda é relevante nos nossos dias, por isso esse filme está na minha lista. Segundo filme, Meia-Noite em Paris, de 2011, um filme do Woody Allen, escrito e dirigido pelo Woody Allen, e que tem um escritor ali que ele tá numa viagem para Paris junto com a família da noiva dele, mas ele tá com uma série de conflitos, ele tem muitos ciúmes de outros caras, que é até de um outro cara que surge ali no filme, que se relaciona com a esposa dele, e ele sai durante uma noite numa caminhada por Paris, e quando ele se dá conta, ele está em 1920, justamente a época da Lost Generation, né, da geração perdida de escritores americanos que estavam ali em Paris. E aí ele encontra esses caras bem mais ou menos, tipo o Ernest Hemingway, o F. Scott Fitzgerald, grandes escritores, e ele tem ali algum contato com eles. Esse filme tem uma ideia, um conceito muito bacana que eu não vou contar para não roubar a experiência de quem não assistiu o filme, se é que tem alguém que não assistiu esse filme ainda, que é um grande filme aí para escritores. Terceiro filme, Capori, de 2005, baita filme com Philip Seymour Hoffman interpretando aí o Truman Capote e interpretando o Truman Capote numa das fases mais importantes da vida dele, que é quando ele tem um contato com um crime que aconteceu no Kansas, né, onde 2 assassinos aí assassinaram uma família inteira no Kansas, e o Truman Capote vai reconstituir essa história, mas ele faz a partir de um relato em que ele pesquisa demais, e aí surge a ideia do jornalismo literário, né, em que ele pega uma história real e romanceia ela, né, constrói com as ferramentas de um romance. Não é que ele romanceia, mas ele constrói com as ferramentas de um romance, e daí surgiu o livro A Sangue Frio. Então é um baita filme também. Outro filme é Janela Secreta, de 2004, onde a gente tem o Johnny Depp interpretando um escritor que é assombrado aí por uma figura misteriosa que o acusa de plágio, né? Quem que não se interessa pelo assunto do plágio? Eu recebo muitas perguntas de gente perguntando, Vilto, como é que eu evito o plágio, etc. Então esse filme é bem bacana aí porque trabalha esse assunto. Número 5, Louco Obsessão, né? Ou Misery, de 1990, é uma adaptação de um romance do Stephen King e que foi levado para o cinema. Essa história que traz a história de um escritor que foi salvo de um acidente por uma fã dele
dele, e que na verdade ele descobre depois que ele não foi muito salvo, porque a fã meio que coloca ele em cativeiro, né? E aí chega, não sei, assim, parece que hoje esse romance faria ainda mais sentido com essa coisa, assim, meio louca que as pessoas têm, com essa síndrome, né, do ídolo, né? Então, esse livro é bem bacana porque ainda discute uma realidade que é muito forte, talvez até mais forte do que quando foi lançado o livro e o filme. Sexto filme, Desejo e Reparação, de 2007. Um filme talvez não tão conhecido como os outros que eu já citei, mas que é também a adaptação de um romance do Ian McKellen e que traz a história de uma jovem escritora de 13 anos que muda o curso, né, da sua vida, da vida da família, isso durante uma guerra, ao acusar o amante de sua irmã mais velha de um crime que ele não cometeu. Então aí um filme bem interessante, também um filme muito bem tramado e que com certeza traz muito bem essa coisa do escritor e na figura de uma menina de 13 anos, com uma abordagem um pouco diferente. Sétimo filme, Versos de um Crime, de 2013, um filme onde a gente tem aí ninguém mais, ninguém menos do que Jack Kerouac, Allen Ginsberg e William Burroughs, os poetas da geração Beat, os escritores da geração Beats, reunidos por causa de um crime que aconteceu em 1944. Um filme bastante interessante também. Oitavo filme, Almoço Nu, Naked Lunch, de 1991, que tem David Cronenberg dirigindo e escrevendo o roteiro, e que traz uma história, gente, muito, muito louca. O personagem principal, depois dele se viciar numa substância que ele criou para matar insetos, acaba matando acidentalmente a sua esposa. E a partir daí, ele se envolve numa conspiração muito doida numa cidade que tem insetos gigantes no norte da África. Enfim, uma coisa muito, muito louca, um filme muito doido, mas que é muito bacana também. Nono filme, Terra das Sombras, de 1993, um filme que também não é tão conhecido, mas que traz o Anthony Hopkins interpretando C.S. Lewis. Quando você vê Anthony Hopkins como um dos atores do filme, assista, porque provavelmente vai ser bom. Ele já interpretou muita gente boa no cinema e é um cara que é um ator sensacional. E nesse filme ele interpreta o C.S. Lewis numa relação, C.S. Lewis, né, autor de As Crônicas de Nárnia, uma certa relação amorosa com a poetisa Joy Davidman, a poetisa americana, e como uma doença, né, vai afetar essa relação deles. Então é um drama bem pesado, mas bem interessante aí, desse momento do cinema que revela um pouco de uma face do C.S. Lewis na figura do Anthony Hopkins. Eu acho espetacular. E o décimo filme, mais um de Woody Allen, né? Deu pra ver que eu gosto também de Woody Allen. Filme de 1977, o clássico, né? Noiva Neurótica, Noiva Nervosa, ou Annie Hall, né? Esse filme dispensa apresentações, né? Que traz um personagem tentando entender por que o relacionamento dele acabou há um ano atrás com a Annie Hall. E aí ele começa a fazer algumas perguntas, mergulha no seu lado, no seu precoce interesse sexual. Então, mais uma vez, o Woody Allen aí fazendo filmes sobre essa questão, né, do desejo e tal, que conversa um pouco com os livros do Philip Roth, né, um grande autor americano vivo, e que talvez também tenha essa relação, que tem também livros sobre escritores e professores de literatura e etc, etc. Então, gente, essa é a minha lista de 10 filmes que tem escritores, né, que aparecem escritores ou para escritores, que eu penso que vocês devem assistir, que eu devo indicar. Coloquem aí nos comentários, né, quais que vocês assistiram, quais que vocês indicam, quais filmes. Um que eu gosto muito e não coloquei na lista é o Adaptação, de 2001, o Adaptation, que é com o Nicolas Cage. Também gosto pra caramba desse filme, então fica aí essa indicação como dica bônus. Inclusive o personagem de Nicolas Cage vai numa oficina literária do Maqui, né, o professor de roteiro, um dos professores de roteiro mais famosos dos Estados Unidos. Então é bem engraçada essa cena e é um baita filme. Muito obrigado por você que assistiu até aqui, assine o canal, ative as notificações e continue acompanhando todos os vídeos.